do Espiritismo, o capítulo escolhido é o 6º, o Cristo Consolador, e o tópico, o Advento do Espírito de Verdade. Bom, esse capítulo, ele é o ponto central da mensagem evangélica, a consumação também do trabalho de Jesus durante a sua missão na Terra. Tudo o que aconteceu antes na vida de Jesus preparou, digamos assim, o ápice dessa mensagem naquele ponto em que Jesus nos fala sobre o reino de Deus, o reino do Pai, e principalmente sobre o seu retorno, sobre a sua vinda para consolidar os tempos, para que nós pudéssemos ser avaliados, autoavaliados e assim escolhidos para permanecer na terra. Ele já havia dito sobre as bem-aventuranças, que herdarão a terra os mansos e os pacíficos e, consequentemente, preparar a evolução planetária e levar para um outro lugar, uma outra sala de aula, digamos assim, uma outra morada, pelas palavras que ele utiliza, aqueles espíritos que não conseguiram evoluir, que não conseguiram se desprender da sua condição material. É um papel de um pai, também de um professor e também de um bom pastor, como ele mesmo disse. Jesus gostava de comparar a sua missão às funções mais simples da comunidade judaica. Então, a ideia de um pastor, principalmente um pastor de ovelhas, é também aquela ideia de alguém que sabe fazer escolhas além de proteger. Porque uma ovelha tem, na comunidade judaica, uma finalidade específica. Ela serve para o leite, ela serve para a lã e ela serve naquela comunidade para o alimento, para servir de alimento. Então, é uma missão dificílima, porque prevê a morte, prevê uma destinação do sacrifício, digamos assim. Mas ainda assim, esse pastor é aquele capaz de se adentrar nas montanhas, no campo, nas pedras, nas florestas, em busca de uma ovelha perdida. Então é muito importante para nós também separarmos o papel romântico, às vezes, da figura do bom pastor, associada apenas àquele Senhor que busca a ovelha perdida e a resgata. A gente precisa compreender o papel educador completo do ciclo pastoril, E Jesus sabe dessa responsabilidade e executa e exerce essa atividade melhor do que ninguém, com a total amorosidade, com o total desprendimento, carinho, cuidado e atenção. No caso de nós humanos, a revelação espírita nos traz, a Bíblia antiga já dizia na época de Jesus, isso já era conhecido pelos sacerdotes principalmente e alguns segmentos da religião judaica, que havia a reencarnação. Tanto que na conversa, no diálogo com Nicodemos, Jesus fala que é necessário ao homem nascer de novo. Então, o sacrifício da ovelha, na figura do bom pastor, é uma morte transitória, é uma morte de passagem, é uma morte de construção de uma nova personalidade, de um novo ciclo evolutivo. Isso é fundamental também para que a gente possa compreender o nosso momento atual.
Nós estamos na Terra há alguns milênios. Segundo as descrições de Emmanuel, nós viemos lá com os capelinos aproximadamente 10, 15 mil anos. Imaginem quantas encarnações nós tivemos, né? Aqui. Se nós olharmos num ciclo de aproximadamente 100 anos, pelo menos uma encarnação, eu diria que são muitas e muitas, né? Mas a pergunta mais importante, fundamental é: o que nós aprendemos nessas encarnações? A Terra é um grande laboratório. A Terra é uma escola de diversidade. Ela proporciona, por exemplo, que a gente venha numa condição, primeiro, de diversos tipos de animais. Depois, na condição humana, a gente pode vir na forma masculina, feminina, ou nas condições híbridas que a sexualidade atual reconhece como manifestação, mas que sempre existiram, né? Nós também podemos vir em diferentes condições climáticas. Nós podemos nascer como aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um país tropical, com um clima mais quente, sem grandes calamidades, sem grandes catástrofes físicas, né? E consequentemente sem muitos efeitos fisiológicos dessas perdas por condições naturais. Mas nós também podemos nascer em climas mais frios e climas extremos, como deserto, como lugares onde há muitas geleiras. Nós também podemos viver no litoral ou nas montanhas, onde há o clima rarefeito. Nós podemos nascer em culturas mais rígidas, autoritárias, ou nós podemos nascer em ambientes mais liberais. Nós podemos ser influenciados por comportamentos mais belicosos, então, por exemplo, de guerras tribais, né? Ou guerras religiosas, ou até guerras territoriais, que são os 3 tipos de guerras que predominam no mundo hoje. Ou então nós podemos aprender a conviver mais pacificamente, com menor criminalidade inclusive, como se vive, por exemplo, nos países mais ricos, né? Onde, de certa forma, essa criminalidade foi substituída por outras formas de violência, até mesmo o terrorismo, mas que no dia a dia apresenta uma confiança, uma segurança maior no trânsito do cotidiano. Então, o espírito de verdade, ele não é um conhecimento aleatório, não é apenas um evento de manifestação mágica, digamos assim. Quando nós estudamos a Bíblia, especialmente com Moisés, e as revelações que Jeová apresentava, aquilo parecia um grande espetáculo. Moisés, quando está diante do faraó, ele fala das pragas do Egito e converte ali na presença daquele faraó o seu cajado em serpente, por exemplo, né? Nessas pragas também há muita manifestação de figuras alegóricas, que nós não temos certeza se aconteceram de fato, ou pelo menos daquela maneira. O próprio Moisés foi lançado ao rio num cesto, como vários outros mitos da antiguidade, e salvo justamente pela esposa do faraó, e habitando, portanto, a sua casa e aprendendo as lições, sendo educado como se fosse um filho dele natural, portanto um filho adotivo, e concorrendo até mesmo para a posição de Faraó com o filho primogênito. Então tudo
parece concorrer com uma certa fantasia histórica, que talvez tenha um papel mais ilustrativo, educativo, do que factual para nós. Também ali a apresentação de Jeová para ele se dá numa sarça ardente, como se deu com Abraão, e os 10 mandamentos são gravados numa pedra. Então há uma materialização muito constante. E o curioso é que, apesar dele falar com um ser espiritual, ele condena o povo a invocar espíritos. Claro que a teologia aponta para uma necessidade pedagógica daquele povo que era extremamente místico, no sentido fantasioso, e que invocava esses elementos, não necessariamente espíritos, para tentar dali subtrair alguma espécie de magia. Também muito influenciado por essa crença do Egito, e depois a gente vê isso na Grécia, né? Mais ou menos como a gente também vê no Brasil as inúmeras oferendas ou ebós que são distribuídos nas encruzilhadas, nas matas, nas praias e assim por diante, né? Então, essa relação, vamos dizer assim, de primeiro plano com aquilo que se manifesta de energia astral, energia espiritual, e que nós buscamos reconhecer sem um estudo, sem uma racionalidade, sem uma ponderação, sem buscar um trabalho mais evoluído do conhecimento e das relações espirituais fraternas. Então Jesus prepara a humanidade. A vinda dele, o seu advento, não é apenas a partir da sua encarnação terrena, como esse ser, né, materializado, homem, Jesus, vindo de um seio feminino, uma fecundação virginal, porque o gameta masculino foi trazido diretamente da espiritualidade. Então José tem um papel de cuidador, de padrasto, digamos assim, de mantenedor, protetor, mas que a criação genética de Jesus segue primordialmente a da sua mãe e dos seus avós maternos. Falei disso semana passada, Ana e Joaquim. Toda essa preparação física e ao mesmo tempo educativa dos povos originários da Terra se faz extremamente importante para que a mensagem dele não fosse vazia. Jesus não podia ter vindo há 8.000 anos atrás. Não havia absolutamente nada em termos educativos. Não havia condições das pessoas que habitavam o planeta de compreender a sua mensagem. Ele veio no tempo limítrofe dessa concretização. Ele veio no instante em que essa mensagem poderia ser não apenas compreendida, ainda que por alguns poucos, mas disseminada e exemplificada. E quando a gente julga assim, o cristianismo tem uma história de muito sacrifício, de muito martírio, é porque não havia outra maneira. Se não houvesse o sacrifício humano, o sofrimento, a mensagem de Jesus não teria prevalecido. Porque se ele tivesse escrito um livro, aqueles que o sucederam poderiam ter queimado esse livro e as suas cópias, e o conhecimento teria se perdido. Então a mensagem de Jesus precisava ser gravada nos corações, ou melhor, nos espíritos, nos vários corpos espirituais preparados para esse testemunho. E sendo em espírito, aqueles que compreenderam a mensagem de Jesus vieram nas encarnações seguintes com testemunhos dessas mensagens, reiterando esses ensinamentos e buscando na memória daqueles que ouviram lá atrás e foram contra a mensagem de Jesus, ou que não a compreenderam, ou que até por ignorância não tinham condições
de assimilar, que pudessem aos poucos ir fazendo essa assimilação. Bom, basta que a gente estude a quantidade de habitantes do planeta Terra naquele tempo, né? Dificilmente Jesus conseguiu contato com mais de 1 ou 2 milhões de pessoas. Eu falo 1 milhão porque nos festejos da Páscoa em Jerusalém, há pessoas que dizem, estudiosos que dizem que Jerusalém chegava a receber próximo de 1 milhão. 1 milhão é o que a gente recebe num show na praia de Copacabana aqui, né? Para nós 1 milhão hoje é pouco, mas naquela época era uma multidão que vinha de diversas localidades das terras conhecidas, né? Principalmente do que hoje nós conhecemos como Turquia, né? Passando ali pelo Irã, pelo Iraque, que seria hoje, né? Aquela região central, depois a Síria, o Líbano e o Egito, que estão mais próximos, e também alguns territórios árabes que estão ali. Outros vinham até mesmo atravessando o Mediterrâneo, então da região da Macedônia, etc., porque os judeus, sendo comerciantes e tendo sido escravizados em muitos povos, eles já se espalhavam bastante na terra. Alguns deles habitavam, inclusive, a região da Gália, que hoje é chamada de França. Então, Jesus prepara a sua vinda com alguns milênios de antecedência e vai testando, por meio dos seus missionários, dos espíritos mais despertos, o seu conhecimento. É por isso que quem estuda também o Velho Testamento vê profetas, reis, juízes, né, muito errantes, muito humanos, porque eles ainda estavam também eles próprios no estágio de evolução. E havia também muitas guerras diferentes das nossas, porque quando você tem uma população menor, né, o contingente planetário naquela época não chegava possivelmente a 200 milhões de pessoas, então, eu não sei de cabeça, mas é um número bem mais baixo do que, infinitamente mais baixo do que hoje, né? Então, assim, você precisava ter pessoas-chave naquele momento para servir de testemunho. A Terra possivelmente tinha um contingente muito grande de espíritos, mas que não conseguiam reencarnar o tempo inteiro porque não estavam preparados, ou vinham em condições que sequer registravam essa encarnação, habitando em locais muito remotos e com uma vida muito rápida de encarnação. Havia muita mortandade de crianças, né? Embora tivesse muitos nascimentos, porque não havia nenhum controle de maternidade e de natalidade, muitas crianças morriam no parto, ou nos primeiros meses ou anos de infância. Depois, na fase adulta, também não resistiam, e quando chegavam finalmente à condição adulta, iam muitas vezes para a guerra e faleciam ali. Ou então, faleciam também de doenças. Então vejam, esse era o cenário que Jesus encontra no momento em que ele vem para a Terra. Um cenário de extrema adversidade à sua mensagem, mas com pessoas-chave que pudessem compreender e disseminar. E ele diz: o que eu aqui trago é para todas as pessoas, porque todos são filhos do meu Pai. É claro que ali parecia que Jesus falava assim: então é para os judeus e os samaritanos, ou os judeus e os gentios, que seriam os outros povos, né, como ele chamava. Não, Jesus estava pensando, é para todo o planeta, dos espíritos que já aqui se encontram e aqueles que virão, porque muitos outros espíritos vêm chegando à Terra para esse momento crucial, preparados em outros ordens, por ensinamentos e práticas similares, mas que encontram aqui uma consonância, uma ressonância para esse momento de prova que a gente vive.
Então Jesus diz: eu voltarei. Os apóstolos achavam que ele iria voltar muito proximamente, como aconteceu com a ressurreição, né? Quando ele morreu na cruz, 3 dias depois ele estava de volta e fica um tempo com eles. Então eles acharam, bom, Jesus vai ficar mais algum tempo distante, fora, e vai retornar. Principalmente porque ele havia dito que João, o evangelista, estaria presente no seu retorno. E aí as pessoas pensaram, bom, então, enquanto João viver, Jesus pode retornar. Jesus viveu por cerca de 100 anos e não viu Jesus naquela encarnação. Também havia uma percepção entre os apóstolos e os discípulos que Jesus voltaria, digamos assim, na carne, né? Então, encarnado. Enquanto que Jesus, em um momento, disse isso. Mas ele disse o seguinte: antes da minha volta haverá tribulações, não se assustem. Muitos acontecimentos ocorrerão, ou seja, muitas manifestações ainda materiais de distúrbios, frutos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da maneira brutal com que a gente se relaciona, antes que ele pudesse vir. Por quê? Porque esse retorno final dele precisa encontrar um terreno mais fértil para que o planeta seja regenerado. Ele diz lá no Sermão da Montanha que a terra terá que ser mansa, terá que ser pacífica. Não poderá mais haver aflições. As curas acontecerão pelo perdão e pela justiça. Então, se nós imaginamos um planeta assim, que é necessário, e todos nós ansiamos por esse planeta, nós precisamos antes ter o preparo para receber e viver essa mensagem. Não basta simplesmente que ela tenha sido revelada. Hoje está na internet, não precisa nem gastar dinheiro com livro, né? Você tem textos transcritos em PDF, você tem pessoas que leem os livros, audiobook, você tem palestras sobre isso, você tem testemunhos, experiência, você tem mensagens prontas que circulam nas redes sociais e assim por diante. Jesus disse isso também, que ele não retornaria antes que a palavra dele tivesse sido espalhada por todo o mundo de uma forma acessível a todas as pessoas. Isso era inimaginável naquela época, né? Como que os apóstolos faziam, para a gente ter uma ideia? Paulo, que foi o apóstolo responsável pela transmissão, andava cerca de 100, 200 quilômetros para alcançar uma cidade, procurar uma sinagoga num sábado e pregar sobre a vida de Jesus, por meia hora, 1 hora, 40 minutos. Imagina o efeito disso. Quantas pessoas estavam naquela sinagoga? Podia variar de 10 a 100 pessoas, no máximo, quando fosse muito grande. Depois ele passa a falar em praça pública. Então ele atinge as pessoas que estão ali, transeuntes, principalmente nos comércios, né? Também não consegue atingir muita gente. Veja como era difícil disseminar. Outros apóstolos foram para a Índia, foram para o interior da África, foram para a Europa, mas da mesma maneira, era boca a boca. Eles chegavam num lugar, já dizia Jesus dessa maneira: levem apenas a roupa do corpo, uma sandália, e vocês serão recebidos sempre por alguém. Aceitem esse acolhimento, permaneçam ali, façam as curas, a pregação, dê o seu testemunha e sigam adiante. E aqueles que não receberem bem, tirem até a sandália dos pés e vão embora para outro lugar. Então, era muito, muito, muito primário, muito primitivo o meio de comunicação naquela época. Nós estamos falando de 2000 anos. Nós, quando encarnamos, agora, viemos preparados para esse mundo
já digital. E quem sabe o que vem pela frente com a inteligência artificial. Então, nós somos também os novos pregadores dessa palavra, dessa missão de Jesus. Pregadores que têm que falar pelo verbo, pela imagem e pelo testemunho. Mas se ali havia no máximo 200 milhões de habitantes, talvez acessíveis a isso, né? 2, 3, 5 milhões de habitantes no máximo, espalhando todos aqueles que estavam na Galileia, os 500 da Galileia, dando esse exemplo, esse exercício, é muito difícil a gente ver como essa mensagem poderia ter sobrevivido se ela não fosse de fato emanada, cercada, protegida, trabalhada pela espiritualidade maior. Se Jesus não fosse a manifestação crística e tivesse tocado os corações em espírito, essa mensagem teria desaparecido. Então, chegando nos nossos tempos, o Espiritismo nos diz que a gente se encontra na transição planetária. E outras religiões, várias religiões, da Igreja Católica aos Evangelhos em suas várias classificações e divisões, aos grupamentos esotéricos ou teosóficos, às comunidades gnósticas e assim por diante, e mesmo a ciência percebe que há nesse momento uma condição de transformação planetária. Uma condição que beira o limite da nossa coexistência. Se antes se imaginava, antes que eu digo, durante a Guerra Fria, se imaginava que a maior ameaça do planeta era uma explosão nuclear, isso continua ainda em alerta, mas mesmo os países controlando os seus armamentos, a ameaça mais intensa que nós vivemos hoje é a ambiental. O colapso das condições ambientais é iminente. E nós temos isso como algo que vem sendo trabalhado muito discretamente. Embora eu tenha várias pessoas em matérias jornalísticas que digam, etc., que alertem sobre isso, não há um grande movimento planetário a esse respeito. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi sede da Eco 92. Gente, olha quanto tempo faz isso. Onde ali a ciência começava a tornar pública a sua preocupação desse desequilíbrio ambiental. Ali também foram firmados vários pactos, vários compromissos de mudar a forma de industrialização, de geração de energia e de consumo dessa energia. Mas o resultado está aí, presente. E nós, como cidadãos comuns, aparentemente sem nenhum poder, somos uma grande parte daqueles que produzem ou que contribuem para esse colapso. Basta ver a quantidade de lixo que a gente produz todos os dias em nossa casa. Lixos esses que são destinados, uma parte mínima à reciclagem e uma outra ao soterramento. Eu viajei para Suíça por um compromisso familiar há pouco tempo. Tive a oportunidade de conversar lá com alguns cidadãos locais e perguntei qual é o percentual de destinação de reciclagem do lixo num país tão rico, tão organizado, tão bem estruturado como a Suíça. Eu imaginei que lá tivessem usinas extremamente avançadas que pudessem tratar esses materiais, separando o que fosse reciclado e depois promovendo talvez a queima, a transformação disso quimicamente, de alguma maneira. Mas não. A Suíça tem um território extremamente pequeno,
ela recicla o que é possível. Nas casas, na cidade que eu estava, não havia sequer coleta de lixo reciclável, o lixo era misturado, e parte desse lixo é exportado. E isso acontece em diversos países desenvolvidos. Os lixos são colocados em container, levados em navio para outros países pobres. Eles pagam muito bem por isso, algumas vezes, outras nem tanto. E lá esses lixos, teoricamente, deveriam ser enterrados, como a gente faz no Brasil. O Brasil é um dos países que melhor trata o lixo, embora seja imperfeito o nosso sistema, mas o nosso modelo de aterro sanitário, ele é considerado exemplo para muitos outros países. Embora produza chorume, embora plástico vai demorar milênios para ser absorvido pela terra, e embora todos os nossos lençóis freáticos sejam contaminados em decorrência disso. Mas nós somos considerados exemplos. Então, o que eles fazem? Eles mandam para esses países pobres. Olha, procurem na internet, vocês vão ver fotos de satélite ou até vídeos de montanhas e montanhas de lixos, principalmente na África. Uma das coisas que mais me assustou foram as montanhas de roupas. Vocês acreditam nisso? Pilhas e mais pilhas de roupas. E a gente não tem ideia, porque a gente troca de roupa muito fácil. Antigamente, todo mundo tinha uma máquina de costura em casa. Uma roupa começava a estragar, tinha um furinho de uma traça, a gente costurava. Às vezes fazia um fuxico bordado e colocava ali. As pessoas sabiam fazer, esqueci o nome da palavra agora, mas quando você consegue pegar a própria trama, cerzir, fazia um cerzimento, quer dizer, havia uma reconstrução, cuidado com a roupa. Hoje a moda destruiu completamente a nossa preocupação de reuso. O máximo que a gente faz é doar para alguma casa de caridade, para uma população de rua, ou às vezes até para algum parente. Mas esse ciclo é tão rápido, que essa mesma roupa que a gente descartou, ela em pouquíssimo tempo vai parar no lixo. Porque se ela já não era boa para nosso uso, ela não será muito boa para qualquer outra pessoa. Ela vai durar muito menos tempo. E roupa, nós sabemos que ela pode se desgastar, mas ela não se desmancha assim tão rapidamente, até porque ela recebe muito tratamento químico, em especial as calças jeans, o tecido jeans. Então você vê nesses países montanhas e montanhas de roupa. Há montanhas também de equipamentos eletrônicos, nesse caso, muito mais perigoso, porque no meio dos equipamentos eletrônicos, embora haja metais que possam ser reciclados, são componentes caros, há muita presença de tóxicos, materiais tóxicos, metais tóxicos, produtos que podem conter radiação e assim por diante. Além, obviamente, do tempo gigantesco para que eles possam ser reabsorvidos na natureza. Bom, falei desses elementos, mas há inúmeros outros. Então, nós, cidadãos aparentemente sem poder, temos muito poder de contribuir nesse momento planetário. Especialmente pela redução do consumo, pelo reuso, pela reciclagem, pela contenção da produção de lixo. Tem uma coisa que me incomoda profundamente, é quando eu vou comprar pasta de dente, que é uma coisa que eu cuspo e ela se dissolve teoricamente na pia. Ela vem num plástico extremamente duro, muito mais rígido do que o de um refrigerante. E para piorar, ela vem embalada em uma caixa de papelão. Por que isso, gente? Tem algo errado. E o bico para a saída da pasta de dente, ele é muito mais largo. Tem uma história na internet que eu sugiro que depois vocês procurem, porque até os anos 70, início dos anos 80, esse bico era muito menor,
e alguém queria aumentar em 30% a rentabilidade da indústria. Ele falou, é muito simples, é só aumentar o tamanho da boca do tubo em 30%. E foi isso que aconteceu. A gente não precisa da quantidade de pasta que a gente coloca na escova. Bom, tem inúmeras outras coisas sobre poluição. Nós também temos as nossas escolhas, já falamos aqui diversas vezes, sobre a carne. Quem quiser mais informações, procure os documentários, os relatórios da Organização Mundial da Saúde. Não preciso mais falar sobre isso. Quem está falando para não consumir carne, para não produzir carne, para não industrializar carne, é a Organização Mundial da Saúde. Não é mais o espiritismo, não é mais o movimento veganismo, vegetariano. É a ciência. Tamanho problema da poluição de metanos e de uso excessivo de fertilizantes para alimentação do gado e, ao mesmo tempo, do uso da água potável para irrigação. Então, quem pensa que não pode fazer nada para mudar ou melhorar o planeta, cuidado. No domingo, enquanto eu transcrevi as mensagens, veio o Josué. O Josué é um cientista, mas ele não vem muito para cá, ele trabalha em outros planos. E quando ele vem, ele não traz uma mensagem contundente. E aí ele disse assim para mim, pedindo que eu escrevesse. Está lá na nossa página no Facebook. Já há inúmeros espíritos originários da Terra se preparando para reencarnar em outros planetas, em condições primitivas como eram os homens das cavernas aqui, e que serão consumidos por animais selvagens. E eles estão pedindo para isso acontecer, porque eles não conseguem se livrar desse vício. Os espíritos estão pedindo para habitarem esses homens. Então imaginem animais ferozes como leões, leopardos, tigres, talvez até dinossauros, não sei. Ele não explicou que animais eram, só disse que eram animais ferozes. Onde os humanos serão a matriz alimentícia dessas espécies. Como hoje nós fazemos com o gado, o boi, a vaca, a galinha, né, a ovelha, o peixe e assim por diante. Vejam o que já está acontecendo na espiritualidade. Uma escolha que depende única e exclusivamente de nós. Porque houve um tempo em que era muito difícil fazer uma alimentação equilibrada, pelo menos ovo-lacto-vegetariana, que seja numa transição, como é a minha, porque eu não consigo ser vegano, já disse isso aqui, eu vou e volto. É preciso uma disciplina, mas eu estou chegando lá. A gente precisa dar esse passo. A gente pelo menos precisa buscar condições saudáveis, orgânicas de criação desses animais, pagar mais caro por esses produtos, se a gente quer consumir, para que pelo menos haja algum cuidado, algum respeito nessa produção de leite e nessa produção de ovos. Além de buscar buscar vegetais que não tenham contaminação de fertilizantes, porque nós estamos engolindo o veneno. Então, se nós pensamos que Jesus virá e salvará a terra, não. Jesus virá e dirá, vejam como vocês salvaram a terra. Olha a mudança do paradigma. Vejam como vocês, mansos, humildes, pacíficos, aflitos, injustiçados, salvaram a terra. E, portanto, merecem ficar nesse planeta que vai ser reconstruído para a sua regeneração. Enquanto para os outros todos, que eu não sei se eu estou incluído, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, né?
Para os outros todos, ele dirá: vocês precisam reaprender a lição. E a lei universal é que quando o amor não ensina, quando o amor não é suficiente, a dor atropela para que a lição seja aprendida. Os momentos, eles estão muito próximos de nós. Não acredite em ninguém que dê uma data sobre essa mudança, porque ninguém sabe, isso também está lá nos evangelhos. Só o Pai, o Criador, sabe dessa data, um instante efetivo. Mas não importa, porque o que importa é a nossa vida, a nossa encarnação. O que a gente sabe é que se esse momento é de transição, o que nos resta é viver bem esta encarnação, para que a próxima seja melhor. Então, enquanto a gente fica muito preocupado de fazer o planejamento financeiro, previdenciário, e de satisfações de todos os nossos desejos nessa vida, nessa existência, nós deveríamos estar começando a planejar a encarnação seguinte. Diz assim, nessa eu não consigo comer carne, mas eu vou fazer o possível para reduzir, para mudar meus hábitos, para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de ser violento, para aprender a ser mais compassivo, a ser mais caridoso, a ser menos egoísta, a olhar mais para o bem do mundo, ao invés do bem para mim mesmo, para minha família, para as pessoas que eu amo. Eu vou me preocupar menos com o emprego e mais com o que esse emprego gera de bem na terra. O que a minha profissão produz de bem para a terra. O que eu faço de diferença todos os dias, quando eu assumo o meu posto de trabalho para produzir algo que no dia seguinte será melhor. Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a profissão. O filme A Lista de Schindler mostrou para nós que até mesmo um nazista é capaz de fazer o bem naquele ambiente de atrocidade que existia, resgatando os judeus em sofrimento e perseguição. Então, não há trabalho na terra que não possa ser digno de um exercício do bem e da transformação moral, da reforma íntima, que a gente possa contribuir para a ascensão e a regeneração planetária. Então, se alguns estão esperando o milagre da transformação, o grande evento, Jesus chegando em naves espaciais, resgatando todo mundo, rebatando todo mundo pelas estrelas, por aqueles raios sublimes e deixando o planeta destroçado para os outros, não há nada de lógico nisso, não há nada de teológico nisso, não há nada de passível de compreensão e que tenha factibilidade. A mensagem evangélica é que nós somos responsáveis pela salvação. E o que é que produz a salvação, segundo o Espiritismo? É a caridade. Não é isso? Não é essa a mensagem do Espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. A salvação é um processo de autossalvação. E não é só o Evangelho de Jesus que diz isso. As ciências dizem isso hoje. A medicina diz isso hoje. Um paciente que não acredita no seu tratamento, ele é capaz de interferir na química do tratamento e se prejudicar. Um paciente que não acredita na cura, ou que não deseja a cura, por mais intervenção que se faça nos hospitais ou nas clínicas de tratamento, de terapias, de psicologia, psicanálise ou psiquiatria, o que for, esse paciente não irá se curar. E nós ainda temos um contingente muito grande de espíritos sem freios morais na Terra, que nos influenciam o tempo inteiro porque eles são inteligentes. Eles tentam utilizar argumentos que nos choquem e que façam aparentemente sentido. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas se vangloriarem de terem comprado Bitcoin há 15 anos atrás, 10 anos atrás, e estarem milionários hoje. Eu falo, você fica orgulhoso disso por quê? Me dá uma única razão.
O que é que traz para você de bem para o mundo o fato de ter se enriquecido na surdina por uma moeda que inclusive era ilegal e continua sendo, porque ela não é regulada? O que adianta uma pessoa se enriquecer com um jogo do bicho, ou de cavalo, ou de cassino, ou os bets dos esportes que estão por aí? Porque você só ganha se alguém perde. Para que um ganhe, é uma pirâmide. Inúmeras outras pessoas perderam. Então, esse dinheiro é sujo. Ele vem do ganho alheio. A bolsa de valores é igual. Toda ciranda financeira é uma forma de expropriação. É exatamente o que os colonizadores fizeram com os países colonizados. Aonde está o ouro no Brasil? Saiu do Brasil, foi para Portugal, de Portugal foi para a Inglaterra, e aí, né? E não é o Brasil só. Aonde está a vida dos escravos trazidos da África? E as riquezas também que foram retiradas deles. Então, todo o processo humano de exploração está chegando no colapso. E Jesus não virá salvar o colapso. Jesus virá recepcionar aqueles que, em seu nome, superaram esse colapso. Pelo domínio da fraternidade. Pelo desprendimento. Pelo testemunho de viver a sua mensagem de amar ao próximo como a si mesmo. Então, o advento do Espírito de verdade é, em primeiro lugar, o esclarecimento. Por isso que Kardec fala da fé raciocinada. Sem o esclarecimento, não há Espírito de verdade, não há redenção, não há regeneração, não há nada que venha, que esteja lá prescrito no livro do Apocalipse, ou qualquer outra previsão de Nostradamus, ou qualquer outro vidente que esteja fazendo sucesso e ganhando muito dinheiro nas redes sociais, proclamando essas desgraças. Aliás, lembre-se daquela passagem em que, do Velho Testamento, em que um profeta pergunta a Jesus, pergunta a Deus, né, Jeová: Senhor, mas vai destruir essa cidade? Dê-me a chance de pelo menos encontrar ali 100 pessoas justas. Aí ele vai lá, não encontra, volta. Encontrou? Não encontrei. Senhor, mas deve haver pelo menos 30 pessoas justas. Ele volta, procura de novo, não encontra 30 pessoas justas. Senhor, pelo menos 10, pelo menos 5, pelo menos 1. E é o que ele ouve: se você encontrar um único justo nessa cidade, eu não destruirei. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, ela é incapaz de provocar uma injustiça. Ninguém é condenado a nada. Somos nós que produzimos a nossa destruição. Somos nós que construímos a forma como nós mesmos nos consumimos. Vocês sabem que hoje há muitas doenças autoimunes. A ciência tenta combater, não há vacina para isso. Uma doença autoimune comum é a psoríase. Não há vacina para isso. E os remédios, além de caros, têm inúmeros efeitos colaterais e são temporais, são temporários. Não resolvem a psoríase. Mas o que é a psoríase? Senão a gente se consumindo. Assim, a psoríase, ela simula uma queimadura, não é isso? É como se a gente estivesse queimando, ardendo de raiva pelos acontecimentos que a gente não é capaz de aceitar, porque feriram a nossa vontade. Nós estamos contrariados com isso. Então nós deixamos emergir na pele essa condição. O que é o câncer? Senão uma autofagia das células. As células se canibalizando. É como se o organismo estivesse desistindo da vida. E assim tem inúmeras doenças. O que é a miopia, gente? Para pensar. O que é uma pessoa com miopia? Que é uma doença recorrente comum. E alguém que não enxerga longe, é isso?
E o que é o oposto da miopia? Como chama? Esqueci a palavra agora. Hipertropia, né? Hipermetropia é quem não enxerga de perto. Olha a sua vida, olha o seu redor, olha o que está ao seu alcance. Todas as doenças têm motivações emocionais, espirituais. Aí vocês vão dizer, mas e os vírus e as bactérias? São atraídos magneticamente por isso. Nós somos atraídos. A lei de causa e efeito não nos permite adoecer. Há uma passagem na vida de São Francisco, que um dos discípulos dele havia sido curado da lepra. Passados mais de 10 anos trabalhando com Francisco, ele começa a ficar deprimido, angustiado. E Francisco um dia o chama para conversar e pergunta, por que você, que tem tudo aqui para ser feliz, no domínio da espiritualidade, do amor, você entendeu a mensagem, você é uma pessoa que melhor vive o exemplo daquilo que Jesus pediu para a gente viver? Ele diz, eu não deveria ter aberto mão da minha lepra. Ele diz assim, como assim? Você não acha que isso é uma heresia, você dizer isso? Deus concedeu a misericórdia, do perdão e etc. Ele diz assim, não, mas havia ali uma lição que eu não aprendi, que era uma lição do orgulho. Porque eu me vendo são diante de tantos doentes, eu me sinto melhor do que eles. E Francisco faz uma prece nessa hora a Jesus e pede que lhe seja concedido baixar a imunidade, porque o amor produz imunidade, isso é uma coisa incrível. O amor produz imunidade. Quem trabalha com população de rua, quem trabalha com caridade sabe disso. Quem trabalha em hospital, enfermeira, médico, não fica doente. Não é incrível isso? As pessoas que ajudam os outros desenvolvem um grau altíssimo de imunidade. Não é por causa das vacinas que tomam, não. É por causa da caridade mesmo. Não estou aqui aventurando, pedindo para ninguém se aventurar a pegar a doença. Mas existe um processo que a ciência não consegue explicar, mas reconhece como fato. Então, Francisco teve que pedir autoridade para que fosse reduzida a imunidade e ali tivesse a prova. E ele passou a ser feliz, porque é uma coisa difícil de explicar, de entender, e não recomendava a ninguém. Mas aquele espírito compreendeu a sua verdadeira doença, que era o orgulho. E ele compreendeu que aquela doença vinha trabalhar justamente essa ferida, que o magoava, porque ele começava a demonstrar a imperfeição. E a lepra faz isso. Porque a lepra vai consumindo o corpo, vai esgotando os membros, a gente perde os dedos, a gente perde a pele, a gente vai definhando publicamente, a gente passa a ter mau cheiro. Então, isso é um processo que vai nos acontecendo. Todas essas doenças nos ensinam alguma coisa. Todos os acontecimentos na Terra nos ensinam algumas coisas. Os maus tratos, a violência, as perdas, as frustrações, tudo isso traz um sinal de algo que precisa ser compreendido. Porque no oposto desse acontecimento, há uma verdadeira ferida que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Jesus nos diz, cure-se a si mesmo e ajudem os outros, o teu próximo, a se curar. Nós conhecemos e tratamos muito mal o passe magnético. Ora, o que é o passe magnético se não ativar as condições favoráveis de cura? Nenhum médium cura o outro. O médico apenas ativa a condição energética favorável para que a pessoa se cure. Ela tem que querer se curar. A medicina está fazendo a mesma coisa. Muitos médicos mais conscientes hoje, além do tratamento bioquímico, ele recomenda um tratamento psicológico, pelo menos isso. Ou de uma outra forma integrativa da medicina que possa dar sustentação ao tratamento e motivação emocional para o doente querer se curar. O Décio Iandoli conta uma cena, ele é médico, né? Lá no Mato Grosso. Ele conta uma cena que tinha um paciente com câncer, se me falha a memória, já era no pâncreas, que é uma condição incurável.
E esse paciente estava ali com ele estava num processo paliativo, tentando cuidar desse paciente. Só que olha o que aconteceu. Esse paciente tinha tido uma filha jovem e perdido contato com ela. Ele nunca teve mais contato, não sabia quem era. E essa filha apareceu do nada na vida dele de novo, foi procurar o pai. Quando ela ressurgiu na vida dele, o que aconteceu com o câncer? Não curou, não pensa assim, porque já estava no pâncreas, não tinha jeito. Mas ele estacionou, sem tratamento, porque não havia mais o que fazer. O câncer estacionou, durou cerca de 3 anos estacionado. Aí depois esse paciente volta no consultório dele e fala: doutor, eu acho que eu estou doente de novo. Ele falou assim: mas você já não estava bem? Você não estava... Ele falou assim: não, eu já entendi. Eu preciso passar por essa doença. Mas agora eu estou bem. E se eu tiver que morrer também, estou tranquilo. Eu reencontrei a minha filha. Qual era a origem desse câncer? A culpa dele, do abandono, de não ter feito um papel que eu nem sei se tinha condição de fazer, quem sou eu para julgar isso. Mas ali estava resolvido, ele falou: cara, resolvi minha vida, está tudo certo. Tive esse tempo de convívio, de pedir perdão, de suprir amor, carinho, atenção, cuidado. Porque ela adulta precisava menos disso do que uma criança, que precisaria pelo menos 10, 12, 15 anos. O conhecimento, a revelação espírita e da ciência, do iluminismo, de inúmeros espíritos que vieram do iluminismo, como grandes sábios, nos trazer esse conhecimento que no século XX explodiu, é para que nós tomemos as decisões corretas. E não para que a gente saia por aí usufruindo das benesses da vida, gente. Não é para ter mais conforto, não é para ter mais lazer, não é para ter mais prazer. A ciência que caminha para esse lado e as pessoas que se prendem a isso estão equivocados. Estão com algum problema de percepção. Continuam no grau de ignorância. É preciso encontrar um equilíbrio. Ninguém aqui precisa ser triste, ninguém precisa aqui ser miserável. Para com isso. Mas cuidado com os exageros que a vida está oferecendo. E cuidado com a rebeldia que a gente tem diante da vida, de não aceitar os acontecimentos. De não entender que a gente pode ser feliz de outra forma. A felicidade está aqui, ó, do ladinho, esperando para a gente aceitar. Mas a gente parece uma criança birrenta, que só quer aquilo. E você dá outra coisa, a criança joga no chão. Pá! Não quer saber daquilo. Né? Mas tudo bem uma criança fazer isso. Com 3, 4, 5 anos, ok. Se ela faz isso aos 10 anos, tem alguma coisa errada. Se é um adolescente fazendo isso, tem uma total ausência de educação e abandono dessa infância, pelos pais. Se um adulto faz isso, tem uma parcela grande de culpa dos pais. Mas olha aí, daqui para frente é com você. Você é o adulto. Você tem condição de correr atrás do prejuízo. Olha para frente e vai, meu amigo. Segura na mão de Deus e vai. Né? Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, uma das mensagens mais lindas, uma das músicas mais incríveis feitas, se vocês depois procurarem na internet a história disso, eu coloquei numa nota de rodapé de uma das mensagens de algumas semanas atrás. É lindíssima essa história, né? Porque veio por um pastor, depois veio uma revelação de uma letra, de uma música, de uma harmonia, e isso vai se consagrando, isso vai se disseminando, e está no mundo inteiro, em várias religiões, em vários países, né? Segura na mão de Deus e vai. Que essa seja a mensagem, então, desse Espírito de verdade, que é o Espírito Consolador, que já está aqui. Não é que ele vai chegar. Ele já está aqui. Mas só pode acessar ao Espírito de verdade quem se propõe a reconhecer e estudar a verdade. Quando Pilatos diz para Jesus: o que é a verdade? Jesus se cala. Pilatos não estava preparado para receber a verdade. Não adiantava Jesus revelar a verdade a Pilatos. O que acontece então? Jesus se cala. Certamente pensando, daqui a alguns milênios, ele vai me perguntar de novo. E aí eu vou mostrar a verdade para ele num espírito regenerado. Porque a todos é franqueada a verdade. Pilatos, Caifás, Herodes, todos aqueles algozes de Jesus ali,
terão direito à verdade, ao acesso à verdade. Porque a verdade é universal. Não há maldade que perdure. Não há mal que em algum momento não se converta em bem. Não há escuridão que possa resistir à luz. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus.